Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre projetos, subestação, estudos de proteção, qualquer coisa relacionada a subestações, que nós estamos aqui para te ajudar e resolver todos os seus problemas nesse segmento. E no nosso Mesh Responde de hoje, a gente começa com a dúvida do Dario Alves. Ele perguntou o seguinte: na cabine de transformação, é obrigatório realizar o aterramento ou leva da cabine primária? Na cabine de transformação, o que ele quis dizer? Normalmente uma subestação de entrada a gente vai ter que ele chama de cabine primária. Cubículo de entrada pode ter um cubículo de entrada, cubículo de medição e cubículo de proteção. Pode ter somente também direto o cubículo de medição, passa para o de proteção e aí a gente encerra a nossa cabine de entrada. E o cubículo de transformação pode estar junto no mesmo ambiente, onde a gente vai inserir o transformador lá, ou esse transformador pode estar remoto, mais próximo do centro de carga dele, de forma que a gente leve em cabos de média tensão para esse centro de carga, ao invés de levar em cabos de baixa tensão, porque às vezes a distância é muito longa e para cabo vai sair mais caro, né? E sim, deve ser previsto sim o aterramento, tanto da subestação de entrada, feito o projeto, a estratificação do solo e previsto também a equipotencialização de toda a subestação, perfeito? E também da subestação de transformação que pode ficar remota, perfeito? Então vai ter que fazer uma outra estratificação para o local onde vai ser instalada essa subestação, se for muito longe, por exemplo, e não estiver próximo, com as características do solo onde vai ser instalado e também projetada a malha e aterrados todos os equipamentos, perfeito? Segundo a NBR 14039, 7117, parte 1 e a 15751, perfeito? A outra dúvida é do Joel Nilris. Posso usar 3 ou mais transformadores em paralelo? Joel, você pode sim usar 3 ou mais transformadores em paralelo. Só que é muito importante que você observe as características para que você coloque esses transformadores em paralelo, tá? As impedâncias, as potências dele. Por quê? Dependendo, se eu tiver diferenças muito elevadas entre potências e impedâncias, as cargas podem se distribuir de maneira errada nos transformadores, fazendo com que um deles ou mais de um deles operem em sobrecarga de maneira que ele não vai suportar, levando à queima do equipamento, perfeito? Então pode sim, mas você tem que tomar cuidado com isso. E um outro ponto, você tem que ver que ao colocar transformadores em paralelo, você está necessariamente aumentando o nível de curto-circuito, porque você está reduzindo a impedância que os transformadores vão oferecer para o sistema, perfeito? Então é muito importante você observar isso. Lembrando que paralelismo é todos os transformadores conectados no mesmo barramento de média e todos os transformadores conectados no mesmo barramento de baixa tensão, perfeito? E a última pergunta, engenheiro Pedro H. Molive. A CEMIG exige 2 proteções 67. Uma no sentido da concessionária e outra no sentido do cliente. Não é novidade, pessoal, que a função 67 de sobrecorrente direcional é exigida em clientes, na grande maioria das concessionárias, quando eu tenho gerador em paralelismo momentâneo, e é obrigatório quando eu tenho mini geração distribuída, perfeito? Dentro das potências que as concessionárias vão exigir. No caso da 99% das concessionárias, ela vai exigir uma proteção de sobrecorrente direcional no sentido da concessionária, no sentido de exportação de energia. Agora, no caso da CEMIG, ela exige nas duas direções, tá? Ela retira a função 50-51, que a gente utiliza convencionalmente, e ela pede as proteções nos dois sentidos para a 67. Uma proteção com determinados ajustes no sentido da concessionária, da sobrecorrente direcional, onde ela normalmente neutraliza a unidade instantânea e deixa só uma curva de tempo inverso extremamente inversa e também já determina o dial de tempo, e outra característica de curva para correntes que vão entrar para dentro da instalação do cliente, uma outra unidade 67 e com características de ajustes específicas para o cliente, tá? Lembrando que é só a CEMIG que pede nessa característica, tá? Normalmente. E é muito importante a gente entender que, dada essa característica, a gente tem que utilizar relés que vão ter essa condição. Por exemplo, dentre os relés mais utilizados no mercado, o Pextron, o RP6000, que é o mais utilizado, ele não atende, porque ele só tem sobrecorrente direcional em uma das direções. No caso, o item de série, o equipamento do mesmo fabricante que atenderia é o RP6100. Aí sim, ele tem unidade de sobrecorrente direcional em dois sentidos, no qual você pode ajustá-lo, uma unidade no sentido da concessionária e uma unidade no sentido do cliente, que a CEMIG chama de 671
e 672, beleza? Então, esclareci aqui as dúvidas de você. Se você ainda tem dúvida, cara, manda aqui. Você tá esperando o quê? Você tá só aguardando o problema vir? Não espera. Manda aqui que a gente resolve para você e você fica prevenido aí. Então, se inscreve, curte aí, salva o vídeo para você ter ele aí guardado e a gente se vê no nosso próximo Mexe Responde.